Oficina Avaliação Baseada em Metodologias Ativas. Eu sou a professora Daiana Freitas e estarei com vocês nos próximos momentos para que nós possamos debater sobre esse tema tão importante. Antes de iniciar a oficina, eu gostaria de me apresentar a todos vocês. Eu sou Daiana Freitas, professora do Centro de Educação da UFRN, sou bióloga, pedagoga, mestra em Ciências da Educação e já atuo na área da docência há mais de 10 anos. Vou falar um pouquinho para vocês da nossa oficina. O título da oficina é Avaliação Baseada em Metodologias Ativas. Durante os próximos momentos, nós iremos discutir um pouco sobre os achados dessa pesquisa, dessa avaliação baseada em metodologias ativas, sendo que o tema metodologias ativas está muito em alta nos últimos tempos. Então, devido a essa necessidade, nós trouxemos esse tema para a oficina de hoje. Essa oficina ela tem carga horária de 4 horas e será dividida em 2 etapas. O primeiro momento, esse momento onde vai haver esse diálogo sobre a avaliação baseada em metodologias ativas, e no segundo momento, uma reflexão, uma atividade reflexiva para vocês. Então, vamos lá, todos e todas e todos preparados? Nossa oficina ela está dividida em alguns subtópicos. Nós iremos discutir inicialmente sobre as definições de metodologias ativas, as vertentes teóricas das metodologias ativas, os princípios das metodologias ativas, os benefícios das metodologias ativas para o estudante, como também o benefício das metodologias ativas para o docente. Além disso, eu irei citar 4 tipos de metodologias ativas, porque são várias, foram as mais utilizadas no momento, então eu vou apenas citar 4 tipos de metodologias ativas para vocês. A relação entre metodologias ativas e a aprendizagem significativa, a avaliação com metodologias ativas, a avaliação formativa, o papel do professor na avaliação formativa e os tipos de avaliação com as metodologias ativas. E, ao final, nós faremos uma contextualização geral de todos esses achados discutidos durante nossa oficina. Preparados? Vamos lá! Metodologias ativas. Definições. Muitos autores, eles contextualizam e definem o termo metodologias ativas. Nós temos autores renomados que tratam desse tema, como também temos demais autores não tão conhecidos, mas que também tratam das metodologias ativas e suas definições. Vários conceitos são apropriados para o termo metodologias ativas. Não existe um termo definido isoladamente. É um contexto que é apresentado. Dessa forma, eu trago para vocês a definição de metodologias ativas apresentada por alguns teóricos. Vamos começar com Morin. Segundo Morin, as metodologias ativas são estratégias de ensino que têm por objetivo incentivar os estudantes a aprenderem de forma autônoma e participativa, por meio de problemas e situações reais, realizando tarefas que os estimulem a pensar além, a terem iniciativa, a debaterem, tornando-se responsáveis pela construção do conhecimento. Dentre várias definições, como eu já citei, dentre várias definições, essa é uma das principais, e Edgar Morin é um dos principais teóricos que abordam sobre metodologias ativas. Na sequência, nós trazemos essa citação de Ciarella, 2015, na qual ela define metodologias ativas como as metodologias de ensino
que representam uma forma de estímulo ao estudante para uma aprendizagem autônoma e participativa, muitas vezes baseada em problemas e situações reais que precisam ser resolvidos, o que impõe, portanto, um papel de protagonismo ao aluno e favorece a construção do seu conhecimento. Machado e Quaresma, 2019, também contextualizam sobre as metodologias ativas. Segundo os autores, as metodologias ativas surgem como alicerce do principal teórico, dos princípios teóricos freirianos. Nós vamos ver mais à frente a importância de Paulo Freire nas contribuições das metodologias ativas. Então, surge como alicerce no princípio teórico freiriano, que tinha como proposta pedagógica a liberdade e inovação, pressupondo um estudante autônomo de seu processo formativo. Vejam que todos convergem em pontos muito parecidos. Bastos, 2006, também trata do tema. As metodologias ativas seriam, então, processos interativos de pesquisa, estudo, análise, conhecimento e decisões tanto individuais como coletivas, e tem a finalidade de solucionar problemas. Com essas definições, nós podemos perceber que todos os autores mencionados, eles citam o mesmo ponto, que é o ponto principal das metodologias ativas: tornar o estudante centro do seu aprendizado, tornar o estudante autônomo no seu processo de aprendizado, fazer com que o estudante entenda a importância daquilo que ele está aprendendo para a sua vida, não apenas para aquele momento em sala de aula. Então, os processos de ensino-aprendizagem passam a ser compartilhados com a utilização das metodologias ativas. Isso significa que o professor deixa de ser o detentor do conhecimento e a sala de aula se torna um espaço de troca. A partir das diferentes realidades e pontos de vista, constrói-se uma educação mais plural e mais próxima do dia a dia dos alunos, que os prepara para os problemas do mundo real. Então, a metodologia ativa, ela tem como foco a realidade do aluno, o contexto no qual o aluno está inserido, para que, a partir daí, as práticas pedagógicas sejam desenvolvidas tentando aprimorar esses conhecimentos que os alunos têm, o interesse que os alunos têm e a realidade socioeconômica desses alunos, para que isso seja utilizado como base para o aprendizado. Não apenas como um fim, mas como base para esse aprendizado. E que, a partir daí, o aluno possa ser autônomo no seu processo educativo, que ele se sinta estimulado a aprender, que ele não seja apenas um recebedor dessa comunicação, como era na educação bancária. O aluno, ele não é um depósito de informação. O professor, ele não é o detentor desse conhecimento. Nas metodologias ativas, o aluno, ele se torna responsável pelo seu aprendizado, ele é instigado a pesquisar, a participar, a conhecer, ele é aguçado a estudar. E o professor, ele torna-se ainda mais um mediador desse conhecimento. E esse conhecimento, ele é compartilhado com todos os alunos. Não é uma troca apenas de professor-aluno ou aluno-professor. É uma troca entre todos que estão ali participando daquele processo. Então, o conhecimento de um aluno, ele também serve para aprimorar o conhecimento do outro aluno. E isso nós iremos ver mais detalhado nos próximos slides. Com esse tipo de metodologias, no caso, as metodologias ativas e suas ferramentas contemporâneas, as dinâmicas de aula tendem a ser mais ativas por parte do aluno. O que é que isso significa? Hoje em dia, nós temos a possibilidade da utilização das tecnologias digitais para inserção em sala de aula, para o estímulo do ensino-aprendizado. Tanto que o tema metodologias ativas, ele tornou-se a ser mais comentado agora durante o período da pandemia,
como uma estratégia para auxiliar os professores no ensino remoto. Então, as tecnologias, elas podem sim e contribuem bastante com o uso com as metodologias ativas. Contudo, é importante nós pensarmos que metodologias ativas não têm a ver somente com o uso de tecnologias digitais. É possível fazer diversas dinâmicas, diversas metodologias, diversas práticas metodológicas que não necessariamente vai ter utilização de tecnologias digitais, e sim serão metodologias ativas. Então, as tecnologias, elas podem sim servir para auxiliar a implantação ou alguma prática metodológica que seja passível à metodologia ativa, mas não é um requisito obrigatório para a utilização, para ser posto em prática a metodologia ativa. A tecnologia, ela não se torna obrigatória para isso. Nos modelos tradicionais, possui uma posição mais passiva, em muitos casos, apenas acompanhando o que os professores apresentam. Para garantir uma postura de aprendizagem ativa do estudante, diferentes atividades, estímulos e modelos de educação são aplicados em sala. Eles podem variar de acordo com o objetivo da lição, com a disciplina e com outros fatores. Quando nós tratamos de metodologias ativas, ela serve exatamente para ativar o aluno, para fazer com que esse aluno acorde para a sua realidade educacional, sendo que os modelos tradicionais, eles não buscavam isso. Os modelos tradicionais, eles buscam apenas a passividade do aluno para que o aluno seja apenas um depósito de informações. Na metodologia ativa, a gente traz esse aluno à frente, nós trazemos o aluno como centro do seu próprio conhecimento para que ele entenda que as suas práticas podem favorecer a sua autonomia, que ele é capaz, sim, de aprender ainda mais com a busca, com a prática, com diversos tipos de ações, de práticas metodológicas que o professor pode vir a estimular. Para entendermos um pouco mais sobre as metodologias ativas, trago agora para vocês as vertentes teóricas das metodologias ativas. Não apenas o que um autor diz sobre as metodologias ativas, mas um apanhado de vários teóricos que falam e expressam sobre as metodologias ativas. Com isso, nós também percebemos que as metodologias ativas, ela não é uma coisa que surgiu agora com a pandemia, que é muito comum alguns profissionais acharem isso, por não ter o conhecimento das metodologias ativas anteriormente, muitos profissionais da educação acham que as metodologias ativas surgiu agora nesse período da pandemia. E não, as metodologias ativas, elas já vêm de vários autores, de vários teóricos falando sobre a importância do aluno se tornar o centro do processo de aprendizagem, do aluno ter autonomia sobre o seu aprendizado. A proposta de educação que ativa e envolve os aprendizes é antiga. O conceito que surgiu é recente. Como acabei de dizer, vários teóricos já falaram sobre isso, né? Freire, Devel, Vygotsky, entre outros, não citaram o termo metodologia ativa, mas citaram a sua definição dentro das suas teorias. Se formos mais longe ainda, a filosofia de Sócrates, no século V a.C., já buscava ativar os ouvintes através de métodos interrogativos, que faz parte das metodologias ativas. Ou seja, se formos buscar um idealizador, teríamos que voltar milênios na história da educação. Dessa forma, a gente consegue entender que o termo metodologia ativa, o significado das metodologias ativas, não é algo atual. O seu contexto de trazer o aluno para o centro do processo de aprendizagem, de ativar o aluno, ele é um conceito muito antigo.
Apenas hoje nós temos teóricos que tratam especificamente dessa nomenclatura, mas a contextualização do que é metodologias ativas já vem de séculos atrás. As metodologias ativas estão muito relacionadas com a postura do educador, da forma de avaliação e de como são valorizadas as experiências prévias dos participantes. Acontece que nas últimas décadas é que passamos a utilizar o termo como a forma de conceitualizar uma prática antiga de orientar as crianças, adolescentes e adultos dentro e fora da sala de aula. A partir desse ponto, nós trataremos as contribuições dos teóricos. Logo de cara, vamos tratar as contribuições do interacionismo. O interacionismo, ele entende o ser humano como um ser interacional, ou seja, que se constrói a partir das relações que estabelece com os outros e com o mundo. O interacionismo quebra a ideia de que temos habilidade em uma construção nata, em uma constituição nata, assim como faz crítica à ideia de que só aprendemos a partir de estímulos positivos e negativos. Então, nós podemos constatar que desde o interacionismo já se falava nas práticas educacionais colocando o aluno à frente, por se tratar de um ser interacional, de um ser que precisa ter esse conhecimento compartilhado, de conviver em sociedade, para que, a partir de suas experiências e das experiências dos outros e de todas essas experiências juntas, possa haver um conhecimento, possa haver um aprendizado significativo, não apenas algo passivo. É um momento em que o aluno consegue, a partir de suas experiências e do que o outro viveu, ele consegue aprender. A interação vai além e estabelece uma via de mão dupla, em que nos relacionamos com quem aprendemos. O papel do professor, diante da perspectiva interacionista, é de facilitador, mediador e ouvinte. Dessa forma, nesse processo interacionista, todos que estão envolvidos aprendem. O aluno aprende com o colega aprende com o aluno aprende com o professor aprende com o aluno. A partir do momento que existem interações entre os seres humanos, todos que participam dessa interação são passíveis da aprendizagem. E, claro, isso torna ainda mais significativo a aprendizagem para quem está participando, porque a pessoa se sente valorizada. O aluno ele vai se sentir realmente parte da construção do seu próprio conhecimento. Ele não está ali apenas recebendo, ele está ali construindo junto com outras pessoas, ou até mesmo construindo individualmente o seu próprio conhecimento. Piaget, quais são as contribuições de Piaget? Piaget e a capacidade de aprendizado. Piaget estudou o raciocínio lógico-matemático, um tipo de aprendizado altamente dependente de fatores subjetivos ligados aos estudantes. Essa perspectiva nos apresentou a ideia de que a simples transmissão do conhecimento não existe. Para que o aluno ele possa aprender, ele tem que ter o seu conhecimento, ele tem que ser estimulado. Não adianta o professor, não tem como o professor tirar da cabeça do professor e colocar na cabeça do aluno. É necessário que o aluno ele se envolva nesse processo para que ele possa aprender. Há uma limitação da capacidade de cada ser humano em absorver conteúdos, assim como há temas de interesse diferentes para cada pessoa. Nós não podemos entender a educação como algo linear. Nós não podemos entender a educação como algo, um formulário pronto que vai servir para todos os alunos. Nós já sabemos que não funciona dessa forma. É importante a gente entender as particularidades de cada aluno,
quais são as suas deficiências de aprendizagem, quais são as suas limitações, qual é o seu contexto sociopolítico e econômico, para que dentro da realidade desse aluno, o professor possa trazer estratégias que ative a vontade de aprender, que faça o aluno se sentir valorizado dentro das suas características como ser humano e como indivíduo que ele é. Vygotsky, quais são as contribuições de Vygotsky? Vygotsky e a base social. Para Vygotsky, o entendimento dos indivíduos tem base social. Isso quer dizer que nossa interação com as pessoas ao nosso redor é o que nos ajuda a compreender instrumentos e signos, ou seja, a entender o mundo e nos desenvolver cognitivamente. Temos sim que levar em consideração o ambiente em que o aluno está inserido, o ambiente em que a escola está inserida. A partir do entendimento do social, nós, como professores, conseguiremos sim buscar estratégias metodológicas que façam sentido para o aluno, para que o aluno possa entender que a sua realidade social é importante, que a sua vida tem uma contribuição para o seu processo de aprendizagem e que, a partir daí, o aluno possa entender a como modificar o meio, para que o aluno possa entender de que forma a sua contribuição pode melhorar ainda mais o ambiente social em que esse aluno vive. Vygotsky considera que a aprendizagem ocorre em dois níveis. O primeiro é relacionado ao conhecimento real do aluno e o segundo relacionado ao conhecimento potencial, ou seja, o que ele é capaz de aprender a partir do conhecimento de terceiro, como é o caso do conhecimento dos professores. Com isso, o professor ensina baseado na capacidade e no conhecimento do aluno. Ele é incentivador de um processo contínuo de aprendizagem. A interação social, nesse caso, era um método ativador do autor. Quando nós tratamos dessa relação dessa aprendizagem em primeiro e segundo nível, nós também entendemos que o aluno aprende tanto com o professor, como com todos à sua volta. O que a vivência do colega também é importante para esse processo social. As pessoas que ele interage na casa, na escola, ou em qualquer outro lugar que ele frequente, também é importante para o seu processo cognitivo, para que ele possa entender o mundo à sua volta. E quais as contribuições de John Dewey? Dewey e a pedagogia nova. Ainda podemos citar como precedentes das metodologias ativas os métodos pedagógicos como a pedagogia nova, do século XIX. Nesse método, o autor defendia um tratamento diferenciado para os alunos, a partir de suas diferenças individuais. Para ele, era necessário levar em consideração os contextos dos alunos e suas realidades, e só então seria possível ensiná-lo a aprender. Essa contribuição de Dewey é muito importante, visto que é sim necessário entendermos as particularidades do aluno, em que esse aluno tem mais dificuldade, em que esse aluno tem mais vantagens ou consegue aprender melhor, de que forma. Qual a metodologia que funciona melhor para esse aluno? Dentro de uma sala de aula, nós temos diversas realidades de aprendizagem. Nós temos alunos que conseguem aprender melhor lendo, nós temos alunos que conseguem aprender melhor escrevendo, nós temos alunos que conseguem aprender melhor em atividades individuais, outros em atividades em conjunto. Então, esse processo, essa contribuição pedagógica, ela favorece a entender o indivíduo, como que esse aluno, dentro das suas limitações, das suas capacidades e dos seus processos positivos, ele consegue aprender. E, a partir daí, o professor buscar estratégias que sejam mais flexíveis, que sejam mais atraentes para o aluno, para suprir essas necessidades e potencializar ainda mais as perspectivas positivas que esse aluno tem durante esse processo.
O próprio conceito de aprender a aprender explica a postura ativa do método que Devel defende. Para Devel, aprender seria uma capacidade inerente ao ser humano, que deveria ser estimulada e incentivada. O professor seria o responsável por direcionar esse aprendizado, permitindo que os indivíduos se adaptassem à realidade para então inseri-la nela. Esse método, como Devel defende, é o método realmente de aprender a aprender. Todo ser humano ele é passível de aprendizagem. Todo ser humano ele tem a capacidade de aprender, mas de que forma esse aluno sabe aprender? Então, muitas vezes é necessário aprender a aprender. Qual é a melhor forma para a construção desse conhecimento? Fazer essa compreensão do aluno de como ele deve entender o seu aprendizado, de como ele deve aprender a se estruturar, comportar, esquematizar para que esse aprendizado ocorra, isso é muito importante. Dessa forma, o professor ele tem esse papel de inserir esse aluno na realidade, de adaptar essa realidade ao aluno, para que o aluno depois se insira completamente em sua própria realidade. Para Devel ainda, a vida é o aprendizado, a vida e o aprendizado escolar andam lado a lado. A educação deve ser uma forma de se manter em um processo de reconstrução da experiência. Com isso, percebemos que sua premissa de compreensão de realidade do aluno vai muito além da ambientação. O que Devel propõe é um treinamento para a vida, desenvolver a partir do conhecimento e da aprendizagem escolar. A participação ativa do aluno no processo de aprendizagem depende da interação do aluno com o conhecimento. Esse é outro ponto extremamente importante apresentado por Devel. Ele considera os fatores sociais e entende que a escola é aquele momento, é um processo. O aluno vai estar inserido na escola, mas o aluno também está inserido na vida. Então, a gente não pode esquecer em qual contexto social esse aluno está inserido. Desculpa, pessoal. Com isso, a partir do momento que o aluno consegue entender o seu contexto social, consegue aprender a aprender, ele vai se sentir ainda mais valorizado dentro da sua realidade. O William Gleiser. Quais as contribuições de William Gleiser para as metodologias ativas? William Gleiser e a pirâmide de aprendizagem, que é uma das suas principais teorias. Já no século XX, William Gleiser, um psiquiatra e educador, desenvolveu a chamada pirâmide de aprendizagem, que provavelmente todos vocês já conhecem. Ela busca elucidar de maneira clara e objetiva quanto o aprendizado é possível obter a partir de determinadas atividades de ensino. Os 4 primeiros itens dessa pirâmide faz referência a métodos passivos de ensino-aprendizagem, o que demonstra que eles são poucos efetivos. No entanto, os 4 últimos itens relacionados com as metodologias ativas indicam que o aluno engajado no conteúdo tem chances maiores para absorver esse conhecimento. Dessa forma, Gleiser ele construiu essa pirâmide dividida nessas etapas. Então, vamos lá. Primeira etapa de aprendizado passivo, ler. Segundo a sua teoria, o aluno consegue aprender 10% apenas com a leitura. Escuta. O aluno consegue absorver 20% desse conhecimento. Vendo, observando. O aluno consegue aprender 30%. Ver e escutar. O aluno consegue aprender 50%. Dessa forma, esses primeiros pontos traz, de forma geral, o que nós consideramos metodologias passivas, onde o aluno ele não está envolvido diretamente com o seu processo de aprendizado, ele não está envolvido diretamente com o objeto de estudo. A partir de então, surgem as metodologias ativas,
através da conversa, pergunta, repetir, numerar, reproduzir, definir, debater. Com isso, o aluno conseguiria aprender 70% mais. A praticar, o aluno conseguiria absorver 80% desse conhecimento. E a partir do momento que ele passa a ensinar os outros, ele teria uma ampliação, ele conseguiria internalizar esse conhecimento em até 95%. Dessa forma, esses últimos itens citados, eles tornam-se, ele entra no que nós chamamos de metodologias ativas, porque o aluno ele está envolvido diretamente com o objeto de estudo, ele está envolvido diretamente no seu processo de aprendizagem. Dessa forma, segundo a teoria do autor, nós conseguimos ver claramente uma definição do que é considerado promissor com a utilização das metodologias ativas. Haja visto que sem o uso dessas metodologias ativas, o aluno aprenderia um pouco mais que 50%. Isso é o que ficaria internalizado dentro dele. E com as práticas de metodologias ativas, o aluno conseguiria ampliar os seus conhecimentos e aprofundar, internalizar esses conhecimentos. Por isso, embora ler os materiais e assistir às aulas sejam boas formas de assimilar determinado conteúdo, eles precisam ser alinhados a debates, às aulas práticas, a seminários. Dessa maneira, sua absorção será mais completa. Esse processo, defendido pelo autor, ele não tira a importância da leitura, da escrita, da participação do professor, mas ele entende que, além dessa parte, é necessário que o aluno interaja de forma mais ativa. Então, é importante, sim, ler um conteúdo, mas que essa leitura sirva para um debate, sirva para algo que faça o aluno refletir ainda mais sobre o que ele está aprendendo. É importante, sim, que um aluno escreva, mas que ele escreva tendo a consciência de qual é o conteúdo, que ele faça uma análise crítica do que ele está escrevendo, que ele torne aquele conteúdo um debate, um interrogatório, que faça-se com que o aluno ele interaja ainda mais com o conteúdo que ele está aprendendo, com o seu objeto de estudo. Chegamos, então, em Freire, Paulo Freire. Quais são as contribuições de Paulo Freire para as metodologias ativas? Então, nós podemos citar Paulo Freire e o novo método de alfabetização, que também acho que todos vocês já conhecem. Paulo Freire foi quem, no Brasil, mais defendeu essa base de ensino. Ele afirmou que a superação de desafios e a construção de novos conhecimentos a partir de experiências prévias são essenciais para promover o aprendizado. Freire defendia muito os conhecimentos prévios do aluno, a realidade em que o aluno estava inserido, para que a partir dessa realidade realmente pudesse haver um ensino personalizado, que pudesse haver um ensino mais significativo para o aluno. Para isso, Freire criou um método de alfabetização que deveria ser ativo, dialogal, crítico e criticizador. Dividido em 5 etapas, esse método levava em consideração o universo vocabular do grupo com que Freire trabalharia, elencava palavras desse universo, criava situações existenciais comuns àquele grupo e só então iniciava-se o processo de ensino-aprendizagem. Partindo de uma realidade conhecida, o processo era facilitado. O que é que Freire defendia? Freire entendia que era importante que o professor ele realmente conhecesse a realidade do aluno, que fosse levado em consideração os conhecimentos prévios, mas tanto os conhecimentos prévios formais como informais, que o professor entendesse de qual realidade esse aluno vem, para que a partir daquela realidade fosse trabalhados os conteúdos que eram necessários, que eram importantes. Então, tinha-se como base a realidade do aluno,
o universo em que aquele aluno estava inserido. E a partir desse universo do aluno, aí sim, o professor entraria com os conhecimentos adicionais para que esses conhecimentos fossem relacionados diretamente com a realidade do aluno. Uma vez que a filosofia das metodologias ativas parte do princípio de que os alunos devem se tornar centrais durante o processo de ensino-aprendizagem, considerar a realidade em que eles estão imersos foi revolucionário. No lugar de aprender palavras e frases que desconheciam, eles podiam se familiarizar com os conteúdos que já conheciam. Então, Freire utilizou o processo de alfabetização partindo das palavras que aquele grupo já conhecia, as palavras que eles já usavam em seu vocabulário diariamente, e a partir daquele vocabulário, fazer com que se ampliasse os conhecimentos dos alunos. Com essas contribuições de todos esses autores, nós podemos perceber que não existe um único teórico que fale sobre metodologias ativas. Não existe uma única pessoa que a gente possa considerar o prepulsor das metodologias ativas. E sim, nós temos ao longo da história vários autores, vários filósofos, vários pesquisadores que entendem a necessidade de envolver o aluno na sua aprendizagem de formativa, que entende a importância do ambiente como um todo, do ambiente social que esse aluno está inserido, e que também entende que o ser humano, por si só, ele tem menos capacidade de aprendizado, já que o ser humano é um ser social, e as interações sociais seriam mais benéficas para os processos de ensino-aprendizado. Dessa forma, nós podemos constatar que cada autor, cada filósofo, dentre outros que também não foram citados aqui, traz contribuições importantes, ponto de vista importante sobre as metodologias ativas. Além disso, esses autores, eles trabalharam as metodologias ativas dentro de suas perspectivas em seu tempo. É importante nós, como professores, analisarmos essas metodologias para ver qual se encaixa melhor dentro da nossa realidade escolar, se nós conseguimos pegar todas, se nós pegamos um pouquinho de cada uma, e lógico, cada metodologia que você vai fazer, cada aula que você vai dar, cada conteúdo que você vai fazer, que você vai ministrar, tem uma metodologia diferente, um embasamento diferente. Por isso que é tão importante nós conhecermos a parte teórica para que nós possamos pensar na nossa atuação profissional, como ela deve ser desenvolvida, pensando sempre no melhor para o aluno, pensando sempre na melhor maneira de favorecer o processo de ensino-aprendizado com o nosso alunado. E, acima de tudo, fazer com que esse aluno se torne um ser pensante, um ser ativo, um ser dono do seu próprio conhecimento. Isso é uma coisa extremamente importante, que é valorizada pelas metodologias ativas. E aí nós chegamos no nosso próximo ponto, que é os princípios das metodologias ativas. Uma metodologia ativa, ela é baseada em alguns princípios, como a personalização de aprendizagem. Não existe uma receita de bolo ou um formato único de aplicação, pois a técnica é aplicada para os indivíduos que compõem aquela turma específica e que, pelas suas necessidades e interesse, buscam conhecimentos e habilidades que façam sentido para a sua vida. Dessa forma, como já estava tratando, não existe algo fixo para a educação. Não existe um conteúdo que seja uma forminha de bolo, um conteúdo parado, porque esse conteúdo, quando trabalhamos a metodologia ativa, ele vai ser personalizado para aquela realidade. De que forma aquele aluno aprende melhor, de que forma a realidade que esse aluno está inserido vai contribuir para aquele conteúdo que eu pretendo ministrar. Então, mesmo você trabalhando em uma única escola, cada sala de aula vai ser uma realidade diferente.
Então, muitas vezes, você pensa numa metodologia ativa para usar com a determinada turma e não funciona com a outra turma, exatamente por ser seres humanos diferentes. Então, é necessário que o professor tenha esse cuidado de atentar-se para a realidade de cada sala de aula. Não tem como você fazer um pacote único para todo mundo. Além disso, dentro de uma única sala de aula, há realidades diferentes. De repente, você pode perceber que um determinado grupo naquela sala aprende melhor de tal maneira, teria um desenvolvimento melhor a partir de metodologias baseadas em tal coisa. Então, dentro de uma única sala de aula, você pode sim levar em consideração as particularidades daqueles alunos. Dessa forma, o comprometimento dos alunos é focado no processo de ensino-aprendizagem. E o professor, ele passa a fazer a transferência desse foco. O professor, ele vai estar ali mediando o aluno, que vai ter que entender a sua importância no seu papel de atuação dentro do seu próprio conhecimento. Então, descentraliza do professor. O professor, ele vai estar ali para mediar, o professor vai estar ali para organizar, mas é o aluno que tem que focar no seu próprio conhecimento. Aí também, dentro das metodologias ativas, quando o aluno é ativado, ele fará parte do processo de ensino-aprendizado e não se importará em ser desafiado, seja por perguntas, dinâmicas ou jogos digitais. É necessário permitir que o aluno apresente suas opiniões e ideias e faça perguntas e compartilhe as dúvidas, assim como os saberes prévios. Quando o aluno compartilha uma dificuldade que teve no ambiente profissional, por exemplo, isso significa que ele está envolvido, querendo uma solução. Quando trabalhamos a metodologia ativa, é importante que o professor entenda isso. O foco é o aluno que vai ser o centro, não o professor. Então, é necessário que o professor dê espaço para o aluno. Espaço no sentido de permitir que o aluno se desenvolva, mas também espaço no sentido de permitir que o aluno se manifeste. É importante haver essa comunicação, é importante o professor ouvir o aluno. Então, a partir do momento que o professor entende qual é as dificuldades que esse aluno está tendo, quais os interesses que esse aluno está tendo, como é que pode fazer para sanar essas dificuldades do aluno, o professor vai entender qual é a melhor metodologia ativa que se encaixa naquela realidade. Então, para que o professor trabalhe a metodologia ativa, o professor tem que estar disposto a abrir espaço. As metodologias ativas, antes de uma técnica, ela é uma proposta de provocar o próprio educador. Se você não está disposto a ouvir, a comunicar-se horizontalmente, a respeitar a individualidade e envolver através de atividades que façam sentido ao aluno e não a você, professor, não existirá metodologia ativa que sirva. Então, isso é muito importante. O professor lembrar que esse processo é focado no aluno. O professor entender que está ali para mediar e para buscar soluções para que o aluno possa se desenvolver. Essa é a função do professor dentro das metodologias ativas. Se você é um professor irrigado na metodologia tradicional, que não aceita que seu aluno se expresse, que não aceita uma mudança de comportamento do aluno com relação a ele se tornar protagonista, a metodologia ativa não serve para você. A metodologia ativa, ela tem que ser usada pelo professor que entende a importância do aluno de participar do seu processo de construção do conhecimento. A utilização de metodologias ativas favorece a autonomia do estudante, despertando curiosidade e estimulando a tomada de decisões, tanto individuais como coletivas.
e, quando utilizadas por docentes, ajuda a conduzir futuros profissionais de qualquer área do saber em uma formação crítica. Borges e Alencar, 2014. Dessa forma, a gente consegue ver que a utilização de metodologias ativas, ela sempre terá como foco a autonomia, para que o indivíduo entenda a importância do saber saber, a importância do saber conhecer, a importância do saber construir, a importância do saber ouvir, a importância do saber compartilhar com todos que estão nesse processo, com todos que estão à volta, os conhecimentos e as habilidades para que haja uma troca de informação. E, a partir dessa troca de informação, haja um aumento desse conhecimento, desse aprendizado, dessa significância para a vida do aprendente. Outros pontos importantes da metodologia ativa. Na metodologia ativa, o professor ele é mediador, como nós já viemos falando. Então, aqui são alguns pontos que nós tratamos já. O aluno, ele é o centro do aprendizado, sempre. Na metodologia ativa, o aluno é estimulado a ter autonomia. Na metodologia ativa, o trabalho em grupo ou compartilhamento de informações também é estimulado. Na metodologia ativa, tem que haver o engajamento e a cooperação de todos que participam desse processo. Nas metodologias ativas, há uma reflexão do conteúdo, uma reflexão do indivíduo, uma reflexão do porquê estou aprendendo e como estou aprendendo. Nas metodologias ativas, há o estímulo da aprendizagem baseada em projeto. Não é o único, mas é um tipo de metodologia que vai servir muito para as diversas realidades. Então, esses são alguns dos apanhados que nós já podemos constatar dentro das metodologias ativas de tudo que nós já vimos até esse presente momento. E quais os benefícios da metodologia ativa para os estudantes? Há tempo que a gente vem aqui conversando sobre metodologias ativas, mas, afinal, qual a importância da metodologia ativa para o estudante, para o indivíduo? Eu trago para vocês 9 pontos importantes, na sequência terá outros, mas eu trago para vocês 9 pontos que nós podemos destacar. A palavrinha-chave, autonomia, que eu venho falando desde o início dessa oficina. Trazer a autonomia para o aluno. É muito comum, em sala de aula, nós vivermos realidades muito engessadas. E também é muito comum, quando o professor tenta fazer algo diferente, o aluno não compreender. Eu acho que, para as pessoas que já atuam na educação há algum tempo, e tentam fazer algo diferente em sala de aula, que não seja o quadro e a canetinha, né? Na minha época era o quadro giz, mas enfim. É comum a gente ouvir do aluno dizer assim: professor, então a senhora não vai dar aula? Porque o aluno já está tão acostumado com aquele modelo tradicional que o aluno não entende que existem outras maneiras de aprender, além de copiar o assunto que está no quadro, que na realidade muitos nem aprendem com essa metodologia. Então, trazer a autonomia para o aluno, fazer com que o aluno entenda a importância do que ele está fazendo. Outro ponto também, aptidão em resolver problemas. A partir do momento que você instiga o aluno, que o aluno consegue compreender a sua importância dentro do seu papel social, que o aluno começa a entender a importância da realidade na qual ele está inserido para o seu processo de aprendizado, ele consegue passar a resolver problemas em todos os âmbitos. Ele consegue passar a ter autonomia para resolver problemas da sua própria realidade. Além do mais, as metodologias ativas, elas estimulam a colaboração como um todo, a colaboração social, a colaboração no processo de aprendizagem. Os alunos começam a entender que não é o seu conhecimento isoladamente, mas a colaboração do que o professor tem a dizer, do que o meu colega do lado tem para dizer, do que tudo aquilo que envolve a vida do aluno tem de sentido para a colaboração no seu processo de ensino-aprendizagem.
outro ponto extremamente importante é o senso crítico. O aluno ele passa a não mais receber aquele conteúdo de forma impositária. Ele não está apenas ali para absorver aquilo ali do jeito que o professor está passando. Ele passa a ter um senso crítico, ele passa a analisar o porquê, o porquê, o por qual motivo, quando. O aluno passa a ter uma criticidade sobre os conteúdos que lhe é impostos, que lhe é apresentado, e também sobre a vida como um todo. Por que que tal realidade está acontecendo? Como eu posso mudar essa realidade? Por que que isso é assim? Ele passa a ser um ser crítico, que essa é uma das principais funções da educação. Além disso, com tudo isso, nós fazemos com que o aluno seja ainda mais protagonista, não apenas protagonista no seu processo de ensino-aprendizado, mas protagonista em sua vida, para que ele comece a entender por que está construindo tal coisa para o seu próprio futuro. Que tipo de conhecimento é esse que ele está construindo e que bases isso terão para a sua vida profissional, para a sua vida acadêmica, para a sua vida social. Confiança, esse é outro ponto. Se você se torna um ser autônomo, se você se torna um ser colaborativo, se você se torna um ser crítico, se você se torna um ser protagonista, obviamente você passa a ter confiança. Confiança no seu aprendizado, confiança na sua vida, confiança na pessoa que você está se tornando a partir daqueles conhecimentos que você está absorvendo. Aprendizado envolvente. Com tudo que nós já falamos, o aprendizado deixa de ser aquela coisa chata, monótona e sem graça, porque o aluno passa a entender que é de forma ativa que esse aprendizado ele vai envolver, que ele vai conduzir, que ele vai fazer com que o aluno transforme a sua própria realidade. Empatia. A partir do momento que o aluno começa a ouvir mais o outro, que ele começa a entender melhor a realidade de todos que estão à sua volta, o aluno consegue ter empatia, ele consegue se colocar no lugar do outro. E não só com relação às realidades sociais, mas as próprias realidades de aprendizado. Se meu colega está tendo uma dificuldade em tal coisa, de que forma eu posso ajudá-lo? De que forma o colega também pode contribuir com a minha aprendizagem? Então, a empatia, ela é um ponto extremamente positivo dentro das metodologias ativas, como consequência da utilização das metodologias ativas. Responsabilidade e participação. A partir do momento que o professor adota a metodologia ativa, é necessário 100% de responsabilidade e de participação do seu aluno. Afinal, o aluno ele vai ser responsável pelo seu aprendizado. O aluno tem que entender que ele é quem vai buscar esse conhecimento, ele é quem vai aprofundar esse conhecimento. Então, aí, com a utilização das metodologias ativas, os alunos entendem que é responsabilidade dele, responsabilidade própria, a construção desse conhecimento e do quanto é importante a participação do aluno para esse conhecimento. Só um momentinho, pessoal. Voltou. Próximo ponto. Outros benefícios das metodologias ativas para os estudantes. Nós vimos aqui 9 pontos, mas eu também achei importante trazer outros pontos para apresentar para vocês. Dentre eles, maior interesse do conteúdo. Lógico, a partir do momento que você está trazendo a realidade do aluno para o processo de ensino-aprendizado, a partir do momento que o professor passa a ouvir o aluno como ser humano, a partir do momento que se há uma interação maior da realidade desse aluno, o aluno passa a ter interesse maior nesse conteúdo. De que adianta a gente tentar explicar algo que está totalmente longe da realidade desse aluno? Ah, professora, mas o meu conteúdo é inglês. A gente não é americano. Como é que vai ter essa interação? De diversas formas. Quais são as músicas que esse aluno gosta em inglês? Quais são os artistas, os cantores, atores americanos? Quais são
as coisas do dia a dia que ele utiliza, que são palavras em inglês. Ai, professor, eu sou professora da área de história, eu tenho que apresentar a história do mundo todinho e esse aluno é daqui. O que é que isso tem a ver com a realidade dele? Tudo. Quais são as características que aquela comunidade tem desses processos antigos da história contada? Quais são as raízes daquele povo? Entre tantas coisas, pessoal. Se eu for citar aqui, vai ficar o resto do dia a gente falando de possibilidades. Então, quanto mais você consegue trazer esse conteúdo para a realidade do aluno, mais interesse esse aluno vai ter em aprender esse conteúdo. Maior participação em sala de aula? Com certeza. Se você está instigado, se você está entendendo que aquilo ali faz parte da sua realidade, se você está motivado, o aluno terá muito mais participação em sala de aula. Ajudar o aluno a pensar fora da caixinha. Esse é o nosso objetivo, fazer com que o aluno entenda que não há uma resposta única e exata, que existem possibilidades, que existem interpretações, que o aluno tem que pensar além daquilo ali. Por isso é tão importante o uso de desafios dentro do processo de metodologias ativas, instigar o aluno, desafiar o aluno a fazer com que ele pense além do que ele já pensa, fazer com que ele pense além dos parâmetros tradicionais do que se espera. Estimular as habilidades cognitivas e socioemocionais importantes para a formação de cidadãos. Então, dentro de todas essas características que nós citamos, as habilidades cognitivas e socioemocionais são trabalhadas o tempo todo. Com isso, nós fazemos com que o aluno se torne ainda mais um cidadão senso crítico, um cidadão pensante, e a partir daí ele consiga ter uma consciência maior socioemocional que vai favorecer todas as outras áreas, a área de estudo, de saúde familiar, de trabalho, entre outras coisas. Maior satisfação dos alunos com a instituição com que ele está se relacionando, com a escola. Quantas vezes nós já ouvimos alguns alunos dizer, eu odeio a minha escola, não gosto do meu professor, não gosto da minha escola. Por quê? Porque se tornou um lugar não atraente, se tornou um lugar chato, um lugar monótono. E isso nenhum aluno quer. A partir do momento que nós utilizamos uma metodologia ativa, nós fazemos com que o aluno se sinta estimulado a ir para a escola, se sinta estimulado a aprender, e com isso ele passa a gostar ainda mais do ambiente que ele está inserido. Isso se tratando também do ambiente escolar. Ele vai ter mais gosto em ir para a escola, ele vai se sentir mais feliz em estar participando daqueles momentos em sala de aula. Além disso, o desenvolvimento do senso de pertencimento e de responsabilidade. O aluno vai entender que ele pertence àquele local, que ele pertence àquela comunidade, que ele pertence àquela sala. Ele não vai se sentir isolado do processo, ele vai se sentir abraçado por esse processo. E isso faz com que todos os outros benefícios que nós citamos, eles sejam abarcados. Perfeito, nós acabamos de citar quais são os benefícios das metodologias ativas para os professores, para os alunos. Mas, afinal, quais são os benefícios da metodologia ativa para os docentes? Será que só os alunos são privilegiados com as metodologias ativas? Muitos professores não gostam das metodologias ativas por saber que vai dar mais trabalho no planejamento, vai necessitar de um planejamento maior, vai necessitar realmente de um desempenho mais ativo também do professor, de que o professor esteja aberto a ouvir, mas que o professor também esteja aberto a planejar, a entender qual é a realidade desse aluno e de que forma o professor pode contribuir com esse aprendizado. Então, a metodologia ativa é vista também como um bicho-papão, porque muitos professores acham que vai trabalhar muito, que vai assim ser muito cansativa a utilização das metodologias ativas. E, claro, existe um ponto muito positivo na utilização das metodologias ativas. Quais são esses benefícios? Quais são os benefícios das metodologias ativas para os professores? Antes da gente começar aqui a discussão, eu vou até voltar, eu gostaria que vocês pensassem um pouco, eu gostaria que vocês refletissem.
diante de tudo que nós vimos até esse momento aqui na oficina, quais são os pontos positivos para o professor? Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Então, sem pesquisar na internet, sem passar o slide, realmente só pensando. Como professor, quais são os pontos positivos que você conseguiria elencar das metodologias ativas para você, para a sua atuação profissional? Vocês conseguem pensar? Vamos lá. Agora sim, vou apresentar para vocês. Primeiro ponto, auxiliar no gerenciamento de tarefas burocráticas, como o plano de aula, tornando o trabalho mais prático. A partir do momento que você utiliza metodologias ativas, você consegue transformar o próprio gerenciamento dessa parte burocrática que nós sabemos que é exigido do professor. Torna o processo de aprendizagem personalizado e dentro de um conteúdo. Você vai fazer com que isso se encaixe à sua realidade, o que vai trazer uma satisfação muito grande para o docente. Quantas vezes o professor planeja uma aula maravilhosa, maravilhosa de verdade, e quando chega na sala, essa aula não instiga o aluno, essa aula não é atraente para o aluno, e o professor sai da sala de aula decepcionado, triste, porque buscou fazer o melhor e, de repente, não teve uma resposta positiva dos alunos. Então, a partir do momento que você utiliza as metodologias ativas, que você busca esse estudo personalizado, você faz com que o aluno se interesse. Então, você vai ver uma instigação muito maior do aluno, o que vai trazer um prazer muito maior para o fazer docente. Facilita o acompanhamento individualizado do aluno. Você consegue entender por que tal pessoa não consegue acompanhar do mesmo jeito que tal pessoa consegue. Dentro de uma sala de aula, nós percebemos diversas realidades. E dentro de um estudo, de uma prática tradicionalista, nós não fazemos essa personalização do conteúdo. Com a utilização de metodologias ativas, é possível você fazer essa personalização e você entender por que aluno A aprende mais ou aprende menos, qual a metodologia que aluno A aprende mais, qual a metodologia que aluno B aprende menos, e fazer com que haja não seria uma igualdade de saberes, porque isso não existe, mas você consegue igualar mais ou menos a turma, você consegue tentar nivelar, acho que seria mais ou menos essa palavra, tentar nivelar esses conhecimentos a partir dessa troca de experiência, desse compartilhamento, a partir de todas essas interações. Contar com uma turma mais engajada, o que eu acabei de falar. O professor ele vai ter prazer em dar aula, porque vai ver seus alunos ali eufóricos pelo conhecimento, querendo aquele conhecimento. E isso é um ponto extremamente positivo. Afinal, ninguém gosta de trabalhar e ver os alunos desmotivados. Você fazer um planejamento, fazer uma atividade e você sentir que seus alunos não estão gostando. Então, as metodologias ativas, eles instigam os alunos. E aí você terá uma turma ainda mais engajada, ainda mais querendo saciar esse conhecimento. Cria um aprendizado mais dinâmico. Quando nós trabalhamos com as metodologias tradicionais, o tradicionalismo, é uma coisa monótona até para o professor. O professor está ali apenas falando, e o aluno ali balançando a cabeça. Isso é uma coisa extremamente cansativa, monótona e fora dos preceitos. Sendo que, a partir do momento que você utiliza as metodologias ativas, isso tudo fica muito mais dinâmico, em todos os sentidos. Há uma motivação maior dos alunos, dos professores, você vê mais engajamento, você vê mais participação, é algo mais em movimento, e é esse movimento que vai favorecer as contribuições para esse processo de ensino-aprendizagem. Contribuir com o retorno sobre o que está ocorrendo o aprendizado. Nesse processo das metodologias ativas, o professor consegue entender aonde pode melhorar. Em todos os sentidos. O professor consegue entender aonde pode melhorar como profissional. Então, a partir do resultado do que eu estou aplicando, eu consigo ver onde eu posso aplicar outras metodologias, como eu posso fazer para engajar ainda mais meus alunos, para obter resultados ainda mais positivos,
como eu também consigo ter um retorno dos meus alunos sobre como eles estão conseguindo aprender, para ver se realmente aquele aprendizado está ocorrendo, se realmente está havendo essa troca, se realmente está havendo esse processo. Então, por isso que é tão importante essa utilização de metodologias ativas. E, por fim, possibilita a criação de diagnósticos reais. Como que você faz um diagnóstico da sua turma se você não estudou a fundo a sua turma? Se você realmente não sabe quais são os conhecimentos prévios da sua turma, como esses saberes estão sendo absorvidos, como está havendo essa troca de conhecimento. A utilização de metodologias ativas, ela permite essa criação de um diagnóstico mais real, mais dentro da realidade dos alunos, e não apenas um relatório que é copiado e colado ano após ano, como nós vemos em algumas realidades educacionais. E agora, pessoal, eu trago para vocês 4 tipos de metodologias ativas. Professora, quer dizer que são apenas 4 metodologias ativas? Não. Existe uma infinidade de metodologias ativas. Inclusive, você pode criar uma metodologia ativa, certo? Não existe um padrão, só essa aqui é metodologia ativa. A partir do momento que você consegue entender o conceito de metodologia ativa, que é fazer com que o aluno se torne protagonista do seu conhecimento, fazer com que o aluno se sinta estimulado a aprender e que ele aprenda com as suas ações e as ações de quem estão à sua volta, e que o professor ele é um mediador desse conhecimento, você consegue criar suas próprias metodologias ativas dentro da realidade do seu público. Então, sintam-se à vontade para criar as metodologias ativas, sintam-se à vontade para isso. Vocês podem criar novas metodologias ativas, vocês podem adaptar metodologias ativas que já conhecem ou utilizá-las do jeito que estão. Metodologias são livres e nós temos que adaptá-las às nossas realidades. Então, eu vou trazer aqui, a princípio, 4, e na sequência eu vou falar sobre outras. Só um momentinho, vamos lá. Uma das grandes queridinhas das metodologias ativas, por isso que eu coloquei logo em primeiro lugar, é a aprendizagem baseada em problema. Então, é uma das queridinhas das metodologias ativas. Normalmente, quando se pesquisa sobre metodologias ativas, um dos primeiros exemplos que aparecem é a aprendizagem baseada em projeto. Como o próprio nome sugere, esse tipo de metodologia ativa orienta os professores a proporem problemas para os alunos que devem buscar formas de solucioná-los. A aprendizagem baseada em problemas estimula o aluno a serem mais autônomos e criativos. Além disso, é comum que os estudantes se engajem muito nesse tipo de atividade, que tendem a ser mais práticas e associadas ao campo profissional, principalmente quando se trata de cursos de graduação. Dentro da metodologia baseada em projetos, você pode utilizar problemas da realidade escolar, problemas da comunidade como um todo, problemas a níveis nacionais, a nível mundial. O professor vai sugerir algum problema. Um exemplo, citar aqui de forma bem simplificada. O professor pode tratar da violência que está acontecendo no bairro em que a escola está inserida, como também o professor pode tratar da violência que está ocorrendo no mundo, da guerra. Então, o professor ele se sente livre para escolher qual seria esse problema. E o grupo de alunos vai tentar propor soluções para este problema. Opa, uma pequena interrupção. Vamos lá, voltando. Então, o professor ele vai propor. Será que ficou o slide aberto, gente? Espera aí, só um momentinho. Deixa eu ver, para garantir aqui, eu vou fechar e abrir de novo. Apareceu aqui o tempinho na tela. Só um momento. Pequena falha técnica. Foi? Abri, vamos lá.
Então, o professor ele vai propor um determinado problema e, dentro desse problema, os alunos devem buscar a solução, ou as soluções, as possíveis soluções, e aí os alunos vão ser instigados a pensar como são essas soluções, quem vai ser responsável, quem deve fazer o quê, entre outras coisas. Isso vai acontecer de forma interdisciplinar, porque a partir do momento que você aborda projetos, você não vai estar falando de um único tema. Outros temas vão estar envolvidos para a resolução daquele determinado problema. Então, você consegue interdisciplinarizar um conteúdo através da utilização da aprendizagem baseada em problema, que é uma metodologia ativa. Sala de aula invertida. A sala de aula invertida também é uma das queridinhas dos professores com relação às metodologias ativas. Foi bastante utilizada agora no período da pandemia. Vamos entender por quê. Se aproveita de tecnologias para transformar as práticas de ensino, antes mesmo de que o aluno pise na sala de aula. O conteúdo teórico são disponibilizados virtualmente aos estudantes com uma certa antecedência. Os alunos, assim, conseguem se preparar para os momentos com os professores em sala de aula. Cada uma base conceitual, com a base conceitual já definida previamente, o aprendizado presencial se torna mais direcionado para atividade prática, discussão, exercício em laboratório e para a solução de problemas. A sala de aula invertida vai fazer com que o aluno a priori se aproprie desse conhecimento antes de chegar na sala de aula. Então, o professor vai determinar um tema e vai fazer com que esse aluno estude esse determinado tema. Esse tema pode ser em forma de texto, em forma de vídeo, pode ser o conteúdo do livro didático, pode ser um texto fora do conteúdo do livro didático, enfim. O professor já vai pedir para que o aluno se prepare com relação àquele tema. Quando o aluno chegar em sala de aula, ele já vai ter algum conhecimento sobre o assunto e o professor vai aprofundar esse conhecimento. E, a partir daí, em sala de aula, como essa dinâmica vai ser conduzida, existe um milhão de possibilidades. O professor pode fazer diversas dinâmicas dentro da sala de aula para que esse conteúdo seja aprofundado, né? Porque já foi previamente introduzido. Gamificação. Também, eu trouxe para vocês os 4 queridinhos da pandemia, certo? A gamificação consiste na utilização de conceitos, estratégias, dinâmicas e ferramentas geralmente utilizadas em jogos, em um novo contexto que não é jogo. No caso da gamificação na educação, esses mecanismos são utilizados para motivar o aprendizado e estimular a solução de problemas. O uso de apps educativos e divisão de tarefas por fase, por exemplo, torna o processo de aprendizado mais dinâmico e instiga o aluno a buscar um melhor desempenho. A gamificação não é jogo, é a utilização das bases de jogo, das regras de jogo dentro da educação. E com isso você pode fazer diversas dinâmicas, você pode fazer diversas adaptações do seu conteúdo para utilizá-lo como uma gamificação. Quarto ponto, rotação por estação de aprendizagem. Então, a imagem ela é bem ilustrativa, autoilustrativa. Vocês conseguem ver nessa imagem 5 situações diferentes. Nós temos aí alunos conversando com o professor, não sei se vocês vão conseguir ver o mouse, o cursor do mouse passando na tela, mas aqui na parte superior, nós temos a professora em uma roda de conversa aqui com os alunos, apresentando um determinado conteúdo. Em outro momento, nós temos os professores em uma mesa com estratégias de matemática. Em outro momento, nós temos o professor fazendo outro momento em sala de informática. Nós temos aqui uma roda de conversa, os alunos realizando leitura, os alunos realizando jogos, os alunos realizando ações. Então, são várias estações diferentes.
por isso o nome rotação por estação. A rotação por estação de aprendizagem propõe uma divisão da turma em diferentes grupos e a criação de um circuito em sala de aula. Por isso o nome rotação por estação. Cada um desses grupos deve estar comprometido com a atividade que foque em uma categoria de aprendizado, seja independente das outras. Ou seja, precisa ter começo, meio e fim, sem exigir um exercício prévio para a sua compreensão. Em seguida, cada grupo deve passar para uma estação diferente, até que todos os grupos tenham interagido com todas as estações. Dessa maneira, os grupos podem resolver cada desafio isoladamente. O uso de ferramentas tecnológicas é muito indicado a variar as propostas de atividade da estação. Então, como funciona a rotação por estação? O professor vai dividir as atividades e cada grupo vai fazer uma determinada atividade naquele momento. Num outro dia, cada grupo muda a sua estação. Quem estava em uma determinada base vai para outra. Esse tipo de atividade, ele é mais comum e mais propícia de ser realizada quando se trata de educação infantil, educação do ensino fundamental 1, e pode sim ser feita no fundamental 2 e no ensino médio. Porém, no fundamental 2 e no ensino médio, como nós temos divisão por horário, cada professor tem um tempinho muito curto para a realização dessas atividades, muitas vezes não é possível fazer tantas estações. O professor vai ter que fazer um processo mais simplificado. Mas sim, há a possibilidade de fazer rotação por estação em qualquer nível da educação, inclusive na educação superior. Então, eu trouxe para vocês as 4 principais tendências que foram utilizadas agora durante o período da pandemia. Trouxe outros exemplos aqui para vocês, certo? E como eu falei anteriormente, a questão das metodologias ativas, elas são infinitas. Tanto vai ter essas aqui que eu citei para vocês, vai ter muitas outras que são conhecidas, que são populares, e ainda a possibilidade de você criar a sua própria metodologia ativa ou de você recriar uma que já existe baseada na sua realidade. Então, nós temos aí como outros exemplos a cultura maker, estudo do meio, design think, estudos de caso e aprendizagem baseada em projetos. Esses são alguns dos exemplos. E torno a dizer, pesquisem, veja o que melhor se encaixa com a sua realidade, veja o que melhor se encaixa com a sua turma. Você pode utilizar uma metodologia já pronta, ou você pode adaptar uma metodologia existente para que se enquadre melhor na realidade do seu aluno, certo? Vamos para o próximo ponto. Eita, passou de vez. Nós já entendemos um pouco mais sobre o que é metodologia ativa, quais são as metodologias ativas, quem são os principais teóricos das metodologias ativas, quais são as bases de conteúdo das metodologias ativas, mas é importante a gente pensar qual a relação das metodologias ativas com a aprendizagem significativa. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Será que a metodologia ativa ela favorece a aprendizagem significativa? Será que a metodologia ativa ela pode ser considerada uma aprendizagem significativa? Então, vamos entender um pouco mais sobre isso agora nos próximos slides. Relação entre metodologias ativas e aprendizagem significativa. A aprendizagem mecânica é aquela que não traça a relação entre o conteúdo, não traça a relação entre os conteúdos, como, por exemplo, a prática de decorar certas fórmulas matemáticas para aplicá-las em determinadas operações necessárias. A arbitrariedade da educação mecânica faz com que as informações não interajam. Já na aprendizagem significativa, quanto maior o número de conexões feitas pelos aprendizes entre o conhecimento, mais consolidado estará esse saber.
Com isso, nós já podemos deduzir que sim, as metodologias ativas, elas fazem parte da aprendizagem significativa, porque vai estimular essa questão das conexões feitas, várias conexões feitas, para que o aprendizado ocorra de forma mais significativa, de forma mais aprofundada. Para isso, é preciso que a intenção do aluno esteja alinhada com o objetivo de aprendizagem, com o que ele deve aprender. E o professor disponibilize material que permita essa conexão. Com isso, podemos traçar aproximações com os métodos ativos, que destacam o protagonismo do aluno, a importância da estruturação do conhecimento e a busca de métodos que encaixem no contexto do estudante, além do professor que assume um papel de facilitador. A partir do momento que nós nos preocupamos com a aprendizagem significativa, é isso que acontece. Nós vamos ter um aluno mais engajado, um aluno mais preocupado em aprender, um aluno mais interessado em aprender, porque a aprendizagem passou a ter um sentido maior para a sua vida. Não é apenas uma decoreba, mas é como aqueles cálculos vão servir para a sua vida. Não é apenas ler um texto, é interpretá-lo e entender qual o valor desse texto, qual é a minha criticidade sobre essa leitura, qual a minha opinião sobre determinado assunto. Então, o aluno ele passa a ser mais ativo, mais participativo, ele consegue entender o significado disso tudo. Nessa imagem, eu trago aqui para vocês o professor, o professor vai motivar o aluno. A partir do momento que o aluno tiver essa motivação, ele vai evocar esses conhecimentos prévios, o professor vai entender quais são os conhecimentos prévios dos alunos. E, a partir de então, esse aluno é desafiado a aprender, desafiado a conhecer. O professor vai saber pegar aquelas informações prévias e transformar esse conhecimento prévio num conhecimento mais aprofundado. O aluno vai se instigar a conhecer, a pesquisar, a entender melhor sobre uma determinada coisa. A partir daí, a incorporação dos conhecimentos prévios com os novos conhecimentos, fazendo com que haja conhecimentos expandidos e adquiridos. E, a partir daí, o processo começa todo novamente. Então, a cada conhecimento que o aluno tem, o professor vai aprofundar esse conhecimento para gerar um novo conhecimento. E depois vai tudo de novo. Pega esse conhecimento e vai aprofundando, e vai instigando, e vai até que o aluno se sinta completamente inteirado daquele conteúdo, inteirado daquela realidade. E agora sim, chegamos no ponto principal, a avaliação com as metodologias ativas. Como nós podemos utilizar as metodologias ativas para avaliação? O que é avaliação com metodologias ativas? Até agora, a gente tratou dos teóricos, tratamos bastante de conceitos relacionados à metodologia ativa, tratamos dos pontos positivos para os professores, tratamos também dos pontos positivos das metodologias ativas para os alunos, mas como pode ocorrer a avaliação dessa aprendizagem através da utilização de metodologias ativas? Como isso pode acontecer? Vamos descobrir agora. Ao trabalhar com metodologias ativas, os educadores devem considerar que a avaliação assume um novo papel no processo de ensino e aprendizagem e pode servir como um instrumento para apoiar o desenvolvimento dos alunos. Como assim, Daiane? Como assim que passa a assumir um novo papel? Vamos entender. Segundo o Melo 2022, é uma mudança de olhar significativa, porque tira a cobrança de que o aluno tem que se virar para aprender com aulas expositivas, mostra a preocupação com as mudanças de postura dos professores. A avaliação,
ela passa a ter um sentido mais amplo, ela deixa de ter um sentido meramente quantitativo, deixa de ter esse sentido numérico e passa a entender como o processo ocorre como um todo. À medida que o professor avalia o processo, ele consegue perceber que parte do trabalho com a metodologia ativa funciona bem e que parte funciona mal. Isso pode ser feito com a mediação de tecnologias, que permitem registros mais constantes e verificações devolutivas mais rápidas. Quando tratamos de avaliação com metodologias ativas, nós não estamos falando de uma única prova em um único dia. Nós estamos falando de um acompanhamento desse processo de aprendizagem, de como isso está ocorrendo ao longo de um período. Então, passa a ser uma avaliação formativa, uma avaliação que vai considerar o todo, não apenas uma parte. E aí é onde nós chegamos. A avaliação com a utilização de metodologias ativas, ela é uma avaliação formativa. Então, se você está buscando fazer uma avaliação do seu aluno com metodologia ativa apenas para uma prova, isso não serve, porque o objetivo das metodologias ativas é que o professor possa fazer o acompanhamento desse processo de aprendizagem. E o acompanhamento desse processo de aprendizagem não se dá em um único momento, não se dá em um único trabalho, em uma única prova. O professor ele tem que acompanhar a evolução dessa experiência que o aluno está vivendo. O professor tem que acompanhar como isso está ocorrendo de forma positiva ou de forma negativa, para que possa haver mudanças na prática docente, para que possa haver mudanças de como esse aluno está participando desse processo de ensino e aprendizagem. Então, a avaliação formativa, você consegue, é uma alternativa dos métodos tradicionais de avaliação escolar, certo? Então, ela é totalmente diferente do que nós já costumamos ver dentro da metodologia tradicional. A sua proposta se baseia em avaliar o aluno de forma particular, considerando as suas principais necessidades, os seus desafios no processo de ensino. A avaliação formativa, ela não é igual para todos os alunos, porque dentro das especificidades de cada aluno, dentro das especificidades de aprendizagem, você vai acompanhar esse desempenho do aluno. Dessa forma, não existe um padrão para toda a sala. Você vai para toda a turma. Você vai identificar qual a melhor avaliação para um determinado aluno, para um determinado grupo. A avaliação formativa é considerada multidimensional por diversos autores. Considerar o processo avaliativo por diferentes ângulos é um movimento importante quando identificamos o potencial da avaliação e suas conexões com a aprendizagem. Não existe aprendizado instantâneo. Não existe uma única maneira de saber. Não existe uma receita pronta para o conhecimento. Dessa forma, você não pode avaliar o aluno de uma única forma. Você não pode avaliar o aluno por um único momento. Você tem que fazer o acompanhamento de cada etapa. O aluno ele pode não ter se saído tão bem numa determinada etapa, porque aquela metodologia não se adequava ao aluno, mas em um outro momento o aluno já conseguiu demonstrar mais interesse, já conseguiu evoluir na sua aprendizagem, já conseguiu demonstrar sinais de que aprendeu, de que internalizou aquele conhecimento. Dessa forma, a avaliação ela não pode ser feita de forma única, não pode ser feita padrão para todo mundo. Você pode fazer diversas situações para que hajam essa avaliação. Para Zabala, em 1998, avaliar nessa perspectiva, na perspectiva da avaliação formativa, está profundamente conectado com o tipo de experiência que será ofertada aos estudantes, de qualquer faixa etária, para que os resultados sejam cada vez mais conectados
às necessidades dos estudantes. Exatamente o que eu acabei de falar. É necessário haver múltiplas formas de avaliação. E lembrando, uma avaliação no sentido de acompanhamento desse desenvolvimento, porque o conhecimento não tem como ser quantificado. A participação de uma avaliação formativa, ao participar de uma avaliação formativa, o aluno tem a oportunidade de perceber seus erros e acertos, além de transformar suas práticas, sem negligenciar os desafios que foram vencidos com sucesso. Ou seja, outra característica fundamental da avaliação formativa é a autoavaliação. A partir do momento que você consegue fazer esse acompanhamento do desenvolvimento do aluno, o aluno tem acesso a essas informações. Você vai apresentar ao aluno essas informações e o aluno vai identificar, realmente, estou tendo mais dificuldade nessa área. Como posso melhorar nessa área? O que eu preciso buscar para o meu conhecimento, para ampliar essa área? Então, é super importante, dentro da avaliação formativa, haver esse momento para uma autoavaliação. E essa autoavaliação, ela é dupla. É uma autoavaliação sua como docente, do que sua prática está proporcionando, de como você pode melhorar a sua prática docente, mas a avaliação do aluno como um ser independente, de como ser autônomo, de como ser protagonista, de o que ele precisa buscar ainda mais para ampliar esses conhecimentos. Porque a partir do momento que nós utilizamos as metodologias ativas, nós estamos trazendo o aluno para o centro do conhecimento. Nós estamos fazendo com que o aluno seja protagonista da busca do seu conhecimento. E a partir da avaliação formativa, o aluno consegue entender em qual área ele está mais necessitado de conhecimento, em qual área ele precisa aprimorar sua maneira de aprender, porque muitas vezes não é a falta de informação, mas a maneira com que esse conhecimento está chegando a ele que não está servindo para a sua realidade. Então, com a formação, a avaliação formativa, o professor consegue acompanhar o desenvolvimento do aluno e o aluno também acompanhar o seu próprio desenvolvimento. Outro ponto da avaliação formativa. Na avaliação formativa, a escola que aplica esse tipo de avaliação permite que o aluno desenvolva habilidades socioemocionais enquanto aprende os assuntos da sala de aula. Ao aplicar atividades que incentivam os jovens a buscar soluções para problemas, fazerem perguntas e interagirem entre si com os professores, a escola acaba estimulando a curiosidade científica, o pensamento crítico e a liberdade de expressão, a responsabilidade e a aprendizagem autônoma. A partir do momento que o aluno entende que ele não está sendo avaliado por um único momento, uma única prova, ele sente mais orgulho do seu processo formativo. E aí a gente volta para aqueles pontos positivos da utilização das metodologias ativas. O aluno passa a se sentir abraçado pela escola, ele passa a se sentir parte desse processo e ele passa a ter orgulho da comunidade onde ele estuda, da instituição escolar onde ele está inserido, porque ele sente que ele não está sendo avaliado como um mero número, e ele sente que está sendo avaliado como um indivíduo, porque essa avaliação vai proporcionar um novo momento de aprendizado para ele. A avaliação formativa exige um conjunto amplo e diversificado de métodos avaliativos para se medir de forma individual a performance do estudante em seu processo de aprendizado com as metodologias ativas. Em todos os casos, os professores precisam criar uma sequência que envolve a exposição dos objetivos com a avaliação, a definição de critérios, para o aluno entender o que é que será avaliado, e a dupla reflexão. O aluno faz uma autorreflexão e, posteriormente, é a vez do professor avaliá-lo. Com a utilização das metodologias ativas, nós conseguimos estimular esse aluno a entender, inclusive, o processo de avaliação. Nós sabemos que a avaliação ainda é vista como um bicho de sete cabeças pelos alunos,
Muitos alunos não gostam dessa semana de avaliação, porque realmente não existe avaliação em uma semana. É um processo totalmente errado e que ainda é estimulado pelas escolas. Infelizmente, o nosso sistema educacional ainda precisa de números. Então, isso continua sendo estimulado pelas escolas, essa semana de prova, sendo que o aluno ele tem que ser avaliado durante todo o seu processo educacional. E torno a dizer, como está aqui nesse parágrafo, são vários métodos avaliativos. Não vai ser uma única prova, um único trabalho que vai avaliar o desempenho desse aluno e não o aprendizado desse aluno, que é isso que se avalia na avaliação formativa, o desempenho. Agora que nós já entendemos que a metodologia ativa ela está diretamente relacionada a uma avaliação formativa, qual é o papel do professor na avaliação formativa? O que é que o professor faz nessa avaliação formativa? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. O papel do professor na avaliação formativa. Nos métodos tradicionais de ensino, o professor é uma espécie de transmissor de informação de informações e avaliador quantitativo dos alunos. Então, vou repetir para vocês, desculpa, gente. Nos métodos tradicionais de ensino, o professor é uma espécie de transmissor de informação e avaliador quantitativo dos alunos. O professor está ali só empurrando conteúdo e depois vai numerar esse conhecimento através de uma prova, vai quantificar numericamente os conhecimentos desse aluno. Durante as aulas expositivas, tradicionalmente, o professor dita o assunto e os alunos aprendem, quando não decoram, né? Ao final do semestre, há uma prova para avaliar se os alunos aprenderam, no caso, decoraram os assuntos. Já na avaliação formativa, o professor desempenha o papel transformador na rotina desse aluno, sendo mais um guia na jornada de conhecimento que um transmissor de informação ou avaliador. O professor ele vai estar ali para orientar e guiar, para mostrar para o aluno onde ele pode melhorar e ampliar ainda mais os seus conhecimentos. Em outras palavras, o professor é quem orienta o aluno, estimula seu engajamento em discussões e o deixa à vontade para se expressar em sala de aula. Então, nós somos mediadores desse conhecimento, inclusive durante o processo de avaliação. Os profissionais devem planejar as atividades de avaliação formativa considerando a participação ativa dos alunos, dar feedbacks construtivos a cada um deles e preparar-o para a autoavaliação. O professor vai sim fazer o seu papel, vai sim avaliar o aluno, mas avaliar sobre uma ótica transformadora, avaliar sobre uma ótica de acompanhamento do seu processo de aprendizagem, do seu processo participativo na sua formação crítica. E vai dar esse feedback para os alunos, mas não um feedback em forma de número, um feedback em forma de diálogo, em forma de mostrar ao aluno quais pontos eles precisam se engajar mais, e o aluno também vai fazer sua autoavaliação para ver se realmente é ali, a professora tem razão, o professor tem razão, eu estou precisando me concentrar mais em tal ponto, eu estou precisando buscar mais conhecimento em tal área. E o professor, junto com o aluno, vai descobrir de que maneira isso vai ser feito. Será que é necessário um novo tipo de metodologia? O que é que está faltando para que esse aluno aprenda? O que é que está faltando para que haja esse processo de aprendizagem? Então, esse é o momento que o professor, junto com o aluno, vai descobrir qual é a prática que será realizada para sanar esses problemas. Por fim, também é função do professor na avaliação formativa criar um ponto entre o desempenho dos alunos e os gestores e os familiares. Essa informação ela tem que ser passada. É importante que a escola acompanhe esse processo, a escola como um todo. É importante que a família participe desse processo ativo, né? Que a família entenda como se está dando essa formação, essa avaliação formativa, essa metodologia ativa, como é que o aluno está sendo encorajado e engajado a aprender mais e a se sentir protagonista dentro do seu processo de aprendizagem. Então, é importante que haja esse feedback
entre o professor e a escola, entre o professor e a família. E agora nós chegamos no penúltimo ponto, eu acho que é o penúltimo ponto da nossa oficina, tipos de avaliação com metodologias ativas. Então, vamos recapitular. Nós vimos um pouco sobre quais os conceitos da metodologia ativa, quem são os autores que falam sobre as contribuições desses autores sobre as metodologias ativas, quais são os tipos de metodologias ativas, pontos positivos das metodologias ativas para os alunos, pontos positivos da metodologia ativa para os professores, os benefícios gerais da utilização dessas metodologias ativas. Entendemos que com as metodologias ativas é necessário haver uma avaliação formativa, e dentro dessa avaliação formativa é preciso uma mudança também no papel do professor. E agora a gente vai entender quais são os tipos de avaliação formativa com as metodologias ativas, como nós podemos utilizar as metodologias ativas dentro desse processo de avaliação. Lógico, como eu já venho tratando, um ponto super importante é a autoavaliação. A autoavaliação é parte integrante da avaliação formativa. Não se trata de deixar o aluno dar a própria nota ou fazer algo totalmente genérico. A avaliação dos professores pode oferecer parâmetro para que os alunos avaliem questões relacionadas ao cumprimento das normas de uma atividade, por exemplo. Com as duas avaliações, a avaliação realizada pelo professor e a do aluno, o profissional tem mais informações para traçar um plano de ação. A autoavaliação, ela não é feita de qualquer jeito. Não é o professor chegar e dizer, tu acha que merece quanto? 10? Não, esse não, nem de longe, nem existe essa possibilidade. A autoavaliação é o professor fazer com que o aluno reflita sobre o seu processo educativo, para que o aluno perceba aonde está tendo falhas, para que o aluno perceba, demonstre aonde está tendo dificuldade e também para que o aluno apresente aonde está tendo pontos positivos, para que o aluno ressalte quais são as metodologias que estão dando certo no seu processo de aprendizagem. Então, a autoavaliação, ela é feita através de um momento crítico, através de um senso crítico do aluno. E é importante que a gente estimule isso nos nossos estudantes. Outra maneira de avaliação formativa são os seminários. O seminário é uma importante metodologia ativa que permite aos alunos se engajar diretamente na atividade proposta pelo professor, além de abraçar a posição de quem compartilha os conhecimentos com os demais. O seminário, ele deve ser bem estruturado. O processo de avaliação. Nós estamos bem acostumados, eu acho que todos aqui que estão assistindo essa oficina já realizaram algum seminário. Porém, o seminário, ele não é apenas o momento de apresentar em sala de aula. O seminário, ele é um momento de estudo e aprofundamento de conhecimento. Então, é importante que os alunos sejam estimulados a aprofundar esse conhecimento. A apresentação do seminário é o último ponto. Então, é necessário que exista um cronograma de estudo para aprofundamento do tema delimitado pelo professor. É importante também que o professor faça o acompanhamento desse tempo de estudo, dessa montagem desse seminário. E aí, como último momento, é que a apresentação, que é a socialização do que esse grupo aprendeu, do que esse grupo internalizou de conhecimento a respeito do tema, e esse grupo irá socializar com os demais, onde um grupo irá aprender com o outro. Então, o seminário, ele é um ótimo tipo de avaliação, utilizando metodologias ativas, uma avaliação formativa. Outro exemplo que podemos citar são trabalhos em grupos. Um trabalho em grupo fomenta a curiosidade e o protagonismo dos alunos. Os alunos em grupo acabam aprendendo a lidar com opiniões distintas e chegar a um consenso sobre situações problemas. Mesmo que não haja conformidade entre tudo,
O importante é que o trabalho em grupo permita o exercício da diversidade. Por isso que é tão importante a gente estimular os nossos alunos a realizar trabalho em grupo. E sim, considero importante que haja uma mesclagem nesses alunos, para que nem sempre seja o mesmo grupinho de alunos, e sim que haja uma interação com os outros da turma, exatamente para haver uma sociabilização maior da turma, para que seja possível que os alunos se conheçam um pouco mais, porque é comum nas salas de aula nós termos grupos isolados e aqueles grupos muitas vezes não interagem com os outros. Então, a partir do momento que fazemos um trabalho em grupo, há essa mistura, essa sociabilização dos alunos, e é importante para que eles consigam aprender a lidar com opiniões diversas. Afinal, os seres humanos têm opiniões diferentes e o trabalho em grupo permite isso. De que forma esse trabalho em grupo vai ser realizado, o professor tem toda a autonomia para escolher. Então, a realização de trabalho em grupo é uma forma, sim, de avaliação formativa. Rúbricas de avaliação são ferramentas que organizam em escala as expectativas específicas de uma atividade. Para aplicá-las, o instrutor deve seguir a observar os seguintes aspectos: descrição detalhada da tarefa, quais partes da tarefa devem ser avaliadas, escala de mensuração dos níveis de desempenho e critérios de desempenho de cada parte da tarefa. Então, você vai fazer uma avaliação para cada parte, você vai conseguir acompanhar cada parte do desenvolvimento de uma tarefa e essa parte ela vai ser avaliada, cada parte dela formando um todo, certo? Esse tipo de rúbricas de avaliação também é muito utilizada por empresas. Hoje em dia, várias empresas utilizam metodologias ativas para os treinamentos dos seus profissionais, para a avaliação de desempenho dos seus profissionais. Então, as metodologias ativas, elas não estão apenas em sala de aula, faz parte do nosso dia a dia, do nosso fazer docente, do nosso fazer como mãe, do nosso fazer dentro da nossa casa, do nosso local de trabalho. Em vários ambientes nós conseguimos aplicar as metodologias ativas. E as rúbricas de avaliação é um tipo de avaliação passível de ser utilizada em qualquer ambiente, inclusive no ambiente de trabalho. O portfólio é um conjunto de atividades realizadas pelo aprendiz durante a fase de treinamento, durante a fase de estudo desse aluno. Trata-se da compilação das atividades realizadas que podem servir de norte de orientação para reflexões, críticas e propostas durante o curso, durante a realização daquela disciplina durante o ano letivo. Tais contextos auxiliam a orientar novas abordagens e conteúdos significativos a fim de garantir uma melhor assimilação. Então, a utilização de portfólio e, lógico, aí o professor, dentro da sua realidade, dentro da sua disciplina, pode escolher que tipo de portfólio se encaixa melhor para a realização dessa atividade. E aí o portfólio claramente é uma atividade que você vai cumprindo ao longo de um tempo. O portfólio ele não é construído em uma única aula, ele é construído aos poucos, é uma grande coxinha de retalho, como uma professora minha costumava falar. Avaliação entre pares. Esse tipo de abordagem exige do aprendiz responsabilidade e reflexão. Afinal, fica a cargo do aprendiz avaliar o desempenho dos colegas em determinada atividade. Por isso, é disponibilizado a eles material sobre o conteúdo para uma consulta e correção. O instrutor, então, fará a própria avaliação de todos, tanto do que o aluno escreveu, como do aluno que corrigiu. A ideia é que aumente no aprendiz a capacidade de análise crítica e o maior engajamento no aprendizado. A avaliação por pares, ela também é um processo feito em etapas. Primeiro tem que haver um determinado conteúdo, várias didáticas relacionadas àquele conteúdo, àquela metodologia, entre outros, até que é feito algum tipo de avaliação, seja ela uma apresentação, seja ela uma carta, um cartaz, enfim, um trabalho. E outro aluno
é quem vai realizar a avaliação dessa atividade. Então, todos os alunos entre si, um vai avaliar a atividade do outro, vai fazer essa avaliação. Para que isso aconteça, é preciso que todos entendam aquele assunto. Então, um aluno ele só vai poder analisar se tal coisa está certa se ele tiver o conhecimento sobre aquilo. Então, a partir daí, o professor consegue fazer a avaliação dupla, porque a partir daí o professor consegue fazer a avaliação do primeiro aluno que fez o material e vai fazer a avaliação do segundo aluno que corrigiu esse material, para ver quem está certo, se ambos estão certos, o que é que precisa ser melhorado naquela avaliação. Então, a avaliação entre pares, ela requer que o aluno tenha um alto grau de conhecimento sobre o assunto para que ele possa avaliar o colega. E, claro, isso é uma coisa que ela é estimulada, ela é planejada, ela não é feita de última hora, porque não é simplesmente o colega chegar e botar que está tudo certo ou botar que está tudo errado. Tem que ser feita uma análise crítica dessa avaliação. Normalmente não é só sim, não é só dizer se está certo ou errado. É feita uma análise mais profunda em relação à resposta. A avaliação situacional também é um tipo de avaliação que utiliza a metodologia ativa, é um tipo de avaliação formativa e que também é muito utilizada em empresas. Leva em consideração o desempenho quando submetemos a situações diversas. Então, é analisado sobre várias situações diferentes. Pode ser usada durante dinâmicas em grupos, simulações ou mesmo durante aulas presenciais e palestras. Esse tipo de avaliação adota uma ampla gama de critérios objetivos e subjetivos, para que se possa verificar as competências e as habilidades dos alunos. Uma prática importante para esse tipo de avaliação é garantir feedback aos aprendizes, para que eles possam verificar o próprio aprendizado. Então, a avaliação situacional, ela tem esse caráter também de autoavaliação. Ela vai permitir que, posteriormente, o aluno faça uma autoavaliação. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse conteúdo. E, para finalizar a nossa oficina, vamos fazer as contextualizações finais. De cara, eu já digo a vocês que não existe, repito, na realidade, não existe um único tipo de metodologia ativa e não existe um único tipo de avaliação que utilize metodologia ativa que vá servir para o seu aluno. Você, como professor, tem que analisar individualmente cada situação. O que é que ficará melhor com o seu público-alvo, qual tipo de prática formativa será melhor utilizar para a avaliação dos alunos. Vamos lá, as nossas contextualizações finais. As metodologias ativas, ao mesmo tempo em que impulsionam um comportamento responsável na construção do conhecimento, também possibilita aos alunos vivenciarem uma aprendizagem significativa, em detrimento do que ocorre na metodologia tradicional, a qual produz uma falsa noção de que a mera exposição do conteúdo é suficiente para a aprendizagem. Com a metodologia ativa, a gente vê que é tudo o contrário. Nós temos alunos estimulados, nós temos alunos participativos, nós temos alunos que se preparam, que focam no seu próprio conhecimento. Além disso, ao longo do processo, o aluno reconhece suas necessidades de aprendizagem e nisso busca aprender o que para ele faz sentido. A partir do momento que o aluno entende que a aprendizagem ela é significativa, ele vai buscar ainda mais conhecimento e vai conseguir reconhecer onde tem suas falhas. A aprendizagem significativa, portanto, permite aos alunos experimentarem com prazer a busca pelo conhecimento certo de que o aprendizado não se limita aos muros da escola. Contrário a isso, prepara-o para o enfrentamento de novas situações. E a gente faz com que o aluno entenda que a escola ela é um momento, que aquele aprendizado ele serve para o mundo. Por fim, entende-se que a educação mediada pelo diagnóstico, postura ativa e amparada pelas tecnologias digitais reflete numa mudança, sobretudo, nas relações interpessoais que se estabelecem entre professor e aluno.
assim como entre o aluno e o aluno, de tal modo que o trabalho colaborativo resultante de tais práticas contribui para a aprendizagem significativa, fazendo com que se torne uma realidade ao educando. Por isso que é tão importante a utilização dessas metodologias ativas e dessas diversas possibilidades de avaliação formativa do nosso aluno. Essas são as referências da nossa oficina, e como eu falei no início do curso, no início dessa oficina, essa oficina ela está dividida em 2 momentos. O primeiro momento foi esse momento discursivo, e o segundo momento é uma atividade reflexiva. Vou explicar para vocês agora como vai funcionar. Essa atividade reflexiva, ela realmente é reflexiva. Não é preciso que vocês escrevam nenhum material, não é preciso enviar nenhuma atividade. É realmente um momento que eu gostaria que vocês parassem para refletir em alguns pontos positivos. Inclusive, se vocês quiserem agora, nesse momento, fazer um print da tela, fotografar essa tela, eu gostaria que vocês fizessem isso para que vocês refletissem sobre esses pontos posteriormente. Com base no que foi dialogado, como você vislumbra a utilização de metodologias ativas na avaliação de seus alunos? Após todo esse momento de socialização do conteúdo que nós tivemos agora, como é que você pensa ser possível a avaliação através de metodologias ativas? E aí eu trago alguns pontos que podem ajudar nessa reflexão. Primeira coisa é você entender o que você faz hoje. Como é a sua atuação profissional hoje? Que tipo de metodologia você utiliza? Na sequência, você começa a pensar, como posso melhorar a minha praxis? Como é que eu posso melhorar a minha atuação profissional? E, na sequência, você vai refletir qual resultado espero com essas mudanças. Porque, a partir do momento que eu penso como eu posso melhorar a minha praxis docente, eu começo a vislumbrar novos resultados. E aí, que resultados são esses que eu espero para a educação? Que resultados são esses que eu espero para o meu desempenho profissional, para garantir que meu aluno tenha um processo de ensino e aprendizado significativo? Então, gostaria que vocês fizessem essa reflexão, agora após a nossa oficina, vocês parassem e refletissem. Desculpa. Desculpa, pessoal. Eu gostaria que vocês parassem e refletissem sobre esse momento, que vocês refletissem sobre como as práticas de vocês podem melhorar o processo de ensino e aprendizado dos alunos, certo? Por fim, eu gostaria também de uma avaliação dessa oficina. Essa avaliação, sim, eu gostaria de receber um feedback de vocês. Claro, como toda metodologia ativa, é necessário haver uma avaliação do desempenho. Então, eu gostaria de saber de você que acompanhou essa oficina, o que você achou da nossa discussão, o que você achou da nossa socialização de conteúdo. E aí, como é que você pode me dar esse feedback? Você pode me dar esse feedback através de um direct no Instagram ou até mesmo uma mensagem para o meu e-mail institucional que está aí na tela. Também gostaria que vocês tirassem um print, fotografassem, e realmente gostaria de receber esse respaldo de vocês para que eu também possa melhorar a minha prática na minha atuação profissional. Também gostaria muito dessa troca, que vocês pudessem me dar esse feedback. No mais, muito obrigado a todos, todas e todos que participaram dessa oficina. Espero que vocês realmente tenham gostado, tenham entendido um pouco mais sobre esse assunto e, principalmente, que vocês façam esse momento de reflexão para que vocês busquem a melhoria da prática profissional de vocês, buscando sempre fazer com que o aluno se torne autônomo no seu processo de ensino-aprendizado. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima oportunidade. Tchau.